Sabe o que destrói mais um homem? Não é a dor, não é a solidão, não é o fracasso. O que destrói um homem é perder o controle da própria mente. É acordar todo dia com o coração pesado e deixar que as lembranças de quem te feriu controlem o teu humor, a tua energia e o teu foco. É se olhar no espelho e ver um rosto cansado, não porque o corpo está exausto, mas porque a alma está travada entre o passado e o presente. Dominar a mente é a arte mais difícil que existe, porque ela exige que você lute contra o inimigo mais invisível, você mesmo. E a maioria dos homens nunca aprendeu isso. Cresceram ouvindo: aguenta firme, engole o choro, segue em frente. Mas ninguém ensinou como fazer isso de verdade. Ninguém explicou que o segredo não é fingir força, mas criar força. E criar força começa dentro da mente. Você já percebeu como a dor emocional é traiçoeira? Ela não te grita, ela te sussurra. Ela vem nas pequenas lembranças, nos horários em que vocês costumavam se falar, no cheiro que aparece do nada, naquela música que toca no mercado e te desmonta por dentro. E se você não domina a mente, ela te domina. Você começa a pensar que não vai conseguir seguir em frente, que ninguém mais vai te entender, que talvez tenha sido culpa sua. E é assim que a mente te faz refém daquilo que já devia ter ficado para trás. Mas eu te digo uma coisa, homem, você precisa se libertar emocionalmente de quem te feriu. Não para esquecer, mas para se reconstruir. Porque tem feridas que não cicatrizam se você continuar coçando. E cada vez que você revisita o passado, você tira a casca da tua própria cura. Dominar a mente é o oposto de fugir da dor. É olhar para ela e dizer: você não me controla mais. É entender que a lembrança existe, mas não manda mais em você. É entender que o que foi bonito foi, mas o que te destruiu, acabou. Quantas vezes você se pegou pensando naquela pessoa que te fez mal, mas que ainda te prende emocionalmente? Você não quer mais, mas também não consegue largar. Sabe por quê? Porque a tua mente ainda associa a dor ao afeto. Você confunde apego com amor. E enquanto isso acontece, você continua sendo escravo de uma história que não existe mais. O verdadeiro poder começa quando você entende que nem toda saudade é sinal de amor. Às vezes é só abstinência emocional. Você se acostumou com a presença dela, com as mensagens, com os gestos, com a rotina. Mas quando isso acaba, o cérebro entra em colapso. Ele quer voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido te machuque. E é nesse ponto que o homem precisa acordar. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a montar, ela te derruba. Ela corre para onde quiser. Te arrasta para lembranças antigas. Te faz reviver cenas, imaginar conversas que nunca aconteceram. Mas quando você domina, ela te leva para onde você quiser ir. Eu sei que dói. Dói ver alguém seguir em frente enquanto você ainda está tentando entender o que aconteceu. Dói ver ela feliz com outro, sorrindo como se você nunca tivesse existido. Mas essa dor, por mais cruel que pareça, é o que vai te transformar. Ela é o batismo de fogo de todo homem que decide se tornar inabalável. Você precisa entender que o teu coração pode sentir, mas quem decide o que fazer com o que sente é a tua mente. E é por isso que você precisa treiná-la. Dominar tua mente é como treinar um músculo. No começo dói. Você quer desistir. Mas quanto mais você insiste, mais forte ela fica. Sabe qual é o problema de muitos homens? Eles se apegam a quem feriu como se o amor fosse uma dívida. Ela me fez mal, mas eu ainda amo. Não, irmão, você não ama ela. Você ama o que você queria que ela fosse. Você ama a versão dela que só existia na tua cabeça. E esse é o erro que destrói metade dos homens que perdem o rumo da vida depois de uma decepção. Você não precisa apagar o passado. Você só precisa deixar de morar nele. Porque quem vive preso em lembrança não tem espaço para construir o futuro. E a vida não espera você se curar para continuar andando. Ela vai seguir, com ou sem você. A mente de um homem inabalável é como um aço temperado. Foi forjada no fogo da dor, mas não se dobra mais. Ele sente, mas não se descontrola. Ele ama, mas não se entrega para quem não merece. Ele cai, mas nunca se arrasta. E é isso que você precisa se tornar. Você precisa aprender a ser o guardião do teu próprio equilíbrio.
Porque quando você domina a tua mente, ninguém mais domina você. Nem mulher, nem passado, nem insegurança. Você se torna uma fortaleza silenciosa. E a partir daí, o respeito vem naturalmente. Ela pode ter te deixado, pode ter te ferido, pode ter te enganado. Mas o que vai definir o homem que você é, não é o que ela fez, é o que você vai fazer com isso. Você vai se arrastar ou vai se erguer? Você vai ficar preso na lembrança de quem te destruiu ou vai usar essa dor como combustível para se tornar a tua melhor versão? Porque no fim das contas, o homem que domina a própria mente, domina o próprio destino. A maioria dos homens só aprende a dominar a mente depois de ser destruído por dentro. Depois de passar noites sem dormir, tentando entender o que deu errado. Depois de mandar mensagem e não receber resposta. Depois de ver alguém que jurava amor sumir, como se nada tivesse existido. E é nesse silêncio que o homem renasce, porque é no silêncio que a dor fala. E quando você começa a escutar o que ela está tentando te ensinar, tudo muda. A dor, quando você encara de frente, vira professora. E o aprendizado mais valioso que ela te dá é o autocontrole. Dominar a mente é olhar para tudo que te destruiu e dizer: eu não vou mais reagir do mesmo jeito. É entender que o poder não está em mudar o outro, mas em mudar como você reage ao outro. E quando você percebe isso, a tua energia muda. Você deixa de correr atrás. Deixa de implorar por atenção. Deixa de precisar provar o seu valor para quem nunca soube reconhecê-lo. Homem nenhum é verdadeiramente livre enquanto depende da validação de alguém. E esse é o ponto onde muitos se perdem. Vivem em função de agradar, de serem aceitos, de serem amados. Mas esquecem que o amor verdadeiro começa quando você se respeita. Respeitar-se é dizer não para aquilo que te diminui. É colocar limite onde antes você se calava por medo de perder. É olhar para quem te faz mal e ter coragem de ir embora, mesmo que doa. Sabe por que isso é tão difícil? Porque o ego grita. A mente quer entender o motivo. Por que ela fez isso comigo? Por que não fui suficiente? Mas a verdade é simples e brutal. Nem tudo tem resposta. E quanto mais você tenta entender o inexplicável, mais se perde dentro de si mesmo. A mente de um homem inabalável é treinada para aceitar o que não pode controlar. Você não controla o que ela sente. Você não controla se ela vai te trair, se vai te deixar, se vai te esquecer. Mas você controla como vai reagir a isso. E é aí que mora o poder. Homem forte não é o que nunca sente. É o que sente tudo, mas não se deixa dominar por nada. Ele sente a dor, mas não se entrega a ela. Ele sente o amor, mas não se perde nele. Ele sente raiva, mas não age por impulso. Isso é domínio mental. A mente é o campo de batalha mais difícil que existe. Todo dia ela tenta te sabotar. Ela sussurra. Manda mensagem para ela. Olha o perfil dela. Ela pode estar arrependida. Mas aí é que você precisa ser firme. Você precisa dizer para si mesmo: eu não vou mais me humilhar. Porque todo homem que já rastejou por amor sabe o gosto amargo que isso tem. É ali que a tua mente começa a entender que você não precisa de migalhas de carinho. Você não precisa de alguém para validar o teu valor. Você não precisa provar que é digno de amor. Você só precisa olhar para si e entender que ninguém tem o direito de te deixar em pedaços. Homem que domina a mente aprende a respirar antes de reagir. Aprende a pensar antes de falar. Aprende a observar antes de julgar. E principalmente, aprende a não permitir que emoções passageiras destruam decisões permanentes. Sabe por que o desapego é uma arte? Porque ele exige maturidade emocional. Desapegar não é deixar de amar. É entender que o amor sozinho não sustenta um relacionamento. É ter coragem de seguir mesmo amando. É olhar para quem te feriu e dizer: eu mereço paz. E essa frase, irmão, muda a tua vida. A paz vale mais do que a presença de quem te causa dor. Vale mais do que o orgulho de provar algo para alguém. Vale mais do que o prazer momentâneo de uma recaída. A paz é o prêmio do homem que aprendeu a se bastar. E sabe o que é se bastar? É ter prazer na própria companhia.
É sentar sozinho e não sentir falta de ninguém. É saber que você pode estar completo, mesmo sem ninguém do lado. Isso é o verdadeiro poder. Quando você domina a mente, o mundo muda. As mesmas coisas que antes te abalavam, agora só te fazem sorrir. As mesmas pessoas que antes te tiravam o sono, agora não tiram nem tua atenção. Você começa a entender que a liberdade emocional é o maior luxo que um homem pode ter. E ela só vem quando você deixa de ser escravo das tuas próprias emoções. Não é sobre ser frio, é sobre ser consciente. É sobre saber quando entregar o coração e quando proteger a alma. Porque tem gente que não quer te amar, quer te controlar. E se você não domina a mente, acaba virando marionete nas mãos de quem sabe exatamente onde apertar para te ver reagir. Mas, quando você se torna inabalável, nada mais te tira do eixo. Ela pode te provocar, te ignorar, te testar, e você continua calmo. Não porque você não sente, mas porque você aprendeu que reagir é dar poder. E poder, meu irmão, a gente não entrega para quem não merece. Ser inabalável não é ser imune à dor. É ter cicatrizes que te lembram de onde você veio, mas não definem para onde você vai. É ter lembranças que doem, mas que não te impedem de seguir. Um homem inabalável não precisa provar força. Ele é a força. Ele é o silêncio no meio do caos. É o olhar firme quando o mundo tenta quebrá-lo. É o coração sereno que aprendeu que nem toda guerra vale a luta. Sabe o que é mais louco? É que quando você finalmente aprende a se desapegar, o mundo começa a te testar. Parece que o universo manda aquela pessoa de volta, só para ver se você aprendeu a lição, e é aí que muita gente erra. Confunde saudade com vontade de voltar, mas, na verdade, a saudade é só o eco do costume, não é amor. Quando você se acostuma a sofrer por alguém, o cérebro vicia nisso. É químico, é emocional, é hábito. E é justamente esse vício que te mantém preso, não a pessoa. Dominar a mente é entender isso, que o controle não é sobre o que acontece fora. É sobre o que você decide alimentar dentro. A pessoa te feriu? Ok, isso é fato. Mas se toda vez que você lembra, você revive a dor, quem continua te ferindo é você mesmo. Eu sei que dói. Mas, sinceramente, chega uma hora em que a dor vira escolha. Você não escolheu o que aconteceu, mas escolhe o que vai fazer com isso. Tem gente que se destrói tentando entender o porquê de ter sido ferido. Mas o porquê nem sempre é importante. Tem feridas que não têm explicação, têm função, elas vêm para te fortalecer, para te fazer acordar, para te ensinar a se amar mais. A vida não tira pessoas da tua vida para te punir, ela tira para te proteger. E às vezes, você só entende isso quando o silêncio começa a te curar mais do que a presença curava. Ser inabalável não é ser frio. Ser inabalável é sentir tudo, mas não deixar nada te dominar. É chorar, se precisar, mas continuar caminhando. É lembrar, mas sem se perder no que passou. É olhar para trás e dizer: aquilo me quebrou, mas não me destruiu. E antes de sair desse vídeo, faz uma coisa. Se inscreve no canal Evolução Constante, porque aqui você vai ouvir verdades que ninguém tem coragem de te dizer, mas que você precisa escutar para se tornar inabalável de verdade. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que mais te marcou e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.